Perfeito. Mas tu também recebeu um caso lá do Gregório, não é? De um cara lá que matou uma porrada de gente. Ali era uma comunidade religiosa. Eu não lembro qual a religião, mas... Mas era no Gregório, né? E chegava lá na ponte do Gregório, pegava um barco, era longe, subia. Era longe. Lembro do déficit público do Valdir Perazzo. Valdir Perazzo, ele trabalhou comigo ali. Antônio Araújo. Araújo também, naquele caso. Outro... Defensores públicos. Um outro defensor que estavam lá para defender o acusado. Hã? Que estavam lá para defender o acusado. Isso. E aí foi vários acusados. Eram vários acusados. Pensei que era com um cara só. Então, aquele caso, quando aconteceu em Tarauacá, ninguém queria ir lá. Tinha pouca gente disposta a fazer esse júri. Por que ninguém queria ir lá? Não, fazer um júri de 4 dias em Tarauacá. Ah, entendi. Outra cidade que eu amo, viu? Tarauacá. Eu amo Tarauacá. Tem uma tia, minha tia mora lá. Quando eu era adolescente, passava minhas férias lá em Tarauacá. Então ali eu tenho umas lembranças boas ali em Tarauacá. Então, disse, não, pode mandar, acabou. Como é que vocês receberam, para ressaltar, como é que vocês receberam a denúncia? Como é que chegou? Quem foi que conseguiu ligar para a polícia? Porque um monte de gente morreu, né? Tu lembra disso? Eu lembro que foi assim, existia um pastor lá no local e esse pastor iria embora da região. E aí que o pastor escolheu um sucessor. Certo. O sucessor sabia ler, o sucessor sabia... O básico, basicão. Sabia o básico, né? Então, o pastor disse, olha, vai ser você. Mas o outro líder, o outro, um dos que, esqueço o nome dele aqui agora, ele achava que era... Quem ia ficar com a liderança era ele. Era uma competição. Mas nem ler ele sabia. O problema é esse, nem ler ele sabia. Como é que ele lê a Bíblia? Então ele nem ler ele sabia. E aí que, né, na ordem da matança que ocorreu lá, primeiro foi contra o pastor conseguiu escapar. Foi descendo o barranco na hora que ele tentava matar ele. Foi com arma de fogo ou foi com... Teçado, essas coisas. Entendi. E o pastor que iria... Então a ordem da matança, ela seguiu. A ordem da matança seguiu... hierarquia. Não, ela seguiu uma linha. Por exemplo, eu lembro muito bem de uma mulher, acho que era a Branca. A Branca acho que não chegou a morrer, a Branca, mas como o pastor, o que estava saindo do local, foi a primeira vítima, ele conseguiu fugir. A Branca sofreu lesões, acho que ela sobreviveu. E a próxima família que foi atacada foi do pastor que iria assumir. Colocaram na cabeça dele que a esposa dele estava traindo ele com o pastor que estava indo embora. Colocou isso na cabeça. Mas alguém falou isso pra ele mesmo ou ele inventou essa história? Não, justamente aquele que estava almejando ficar no poder. O que estava almejando. Olha bem, vamos rememorar. Tinha o primeiro pastor, que eu não vou lembrar do nome. Isso aconteceu anos atrás. O primeiro pastor, ele ia sair do local. Perfeito. Sair porque tinha que ir embora. Aí ele escolheu um. Acho que é Adalberto. Escolheu o Adalberto. O Adalberto sabia ler. Mas um terceiro que iria ficar no lugar do Adalberto. Ele achava que ele que tinha que ser o pastor, ele merecia. Uhum. Então o que aconteceu? Ele começou a... Ele fez nascer o conflito. Colocou na cabeça do escolhido de que a mulher do escolhido estaria traindo ele com o pastor que estava indo embora. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Começou a colocar coisas na cabeça da comunidade. Muito bem, numa hora de uma reunião, o próprio Adalberto, acho que é Adalberto o nome dele, o próprio Adalberto tentou contra a vida do pastor, juntamente com esse. Começou esse pastor escapou e tentou contra a mulher do pastor. E eu acho que é o Adalberto, acho que sim, esse nome. O Adalberto matou os próprios filhos porque via eles na cabeça dele como sendo filho do pastor que foi embora. Meu Deus. Então houve uma sequência de crimes que não batia em ser essa pessoa considerável inimputável.
porque seguia uma sequência lógica da coisa. Precisava raciocinar sobre isso, né? Então foi isso que eu passei para os jurados na época. Por isso que eles foram condenados no primeiro júri. Eles foram condenados. Mas a condenação trouxeram psiquiatra lá do Rio de Janeiro para falar sobre o fato, outros daqui de Rio Branco, doutores respeitáveis e tal, para falar sobre o caso. Mas como a decisão dos jurados entrava em conflito com os laudos, houve um segundo julgamento. Nesse segundo julgamento, os ânimos já estavam, né, digamos, a sociedade já tinha meio que esquecido o caso. Um dos réus já trabalhava no fórum, todo mundo ali reconhecia. E aí que no segundo foi absolvido, com base no laudo. O cara que matou os filhos. Não, esse foi absolvido no primeiro julgamento. O Adalberto. Por causa do laudo. E porque assim, né, as condições, circunstâncias, né, ele foi... Esse Adalberto, quando a polícia chegou no local, ele estava de saia, andando na rua que nem um doido, pensando nos filhos, na estrada, aliás, no ramal, pensando nos filhos, a loucura que ele chegou a fazer aquilo. Então, para ele sim, mas para quem montou toda... Manipulou, né? Quem manipulou os outros, sabia que foi condenado, que ele foi a segundo júri, ele foi absolvido porque, justamente, como eu estou te falando, a sociedade esquece, o tempo vai passando. Quando se reclama, meu Deus, levou tanto tempo para ser julgado, existe algo de bom ou algo de ruim, tá? Entre o tempo do fato e o data do julgamento, é o tempo necessário para as coisas serenarem. Isso é importante. Para razão, eu né? concordo com isso aí. Eu concordo em que leve um tempo para que não se decida na emoção. Qualquer coisa. Esse tempo ele deve ser respeitado. Não estou falando de 1 ano, 2 anos, mas um tempo razoável para que o processo seja julgado é importante para que uma comoção social não possa influenciar o julgamento. Obviamente que numa tragédia, algo que atinge, é difícil ser esquecido, né? Eu vejo assim. Entendi. E aí esse cara, influenciado por outro, matou todo mundo, e aí o pastor que conseguiu escapar, conseguiu avisar a polícia. Sim, exatamente. Aí ele chegando lá, com barco, chegou em Cruzeiro do Sul, avisou a polícia, foram lá, já tinha uns urubus lá em cima dos corpos. Não fui eu que fiz essa denúncia, eu lembro que foi o Dr. Rui, acho que foi o Dr. Rui, que fez essa denúncia, e eu fui lá para atuar com ele, ajudá-lo, auxiliá-lo. Tu foi no local? Não, eu fui lá no fórum, né? Na promotoria, comecei a estudar o processo, fiz todo um esquema, né, de como as coisas sucederam, e aí eu notei justamente essa ordem cronológica dos fatos. E foi isso que eu expliquei para os jurados, né, de como se sucederam. Quem está fora da razão, ele não tem como esse discernimento de fazer conexão, não é? Se ele conseguir fazer isso, ele é imputável, no meu modo de ver. E aí tu lembra quantas pessoas morreram lá? Não lembro. Foi crianças, mulheres, tentativas, né? No caso, contra o pastor que escapou, contra a Branca. Acho que a Branca sobreviveu, que era a mulher do primeiro pastor. Acho que é isso mesmo. Complicado. Eu lembro, esse caso foi bastante marcante mesmo.